A gente não caiu quando a gente contava moedas. Quem dirá bilionário? Carrascal é o novo Carrasco do Vasco. O Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Se não é o Léo Jardim hoje, era outra goleada. Eu vou falar uma coisa com vocês. O Flamengo acabou com o Vasco. O Flamengo trucidou o Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. E o Flamengo deu um baile no Vasco. Bilionário não vai cair nunca. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo top. Eu trago pra você, Flazoeiro, eu trago pra você aí o paparazzo rubro-negro e trago também pra você o pilhado, todos falando a respeito do Flamengo, todos falando a respeito da vitória do Flamengo contra o Vasco. Eles vão dizer que foi um amasso, foi um atropelo do Flamengo em cima do Vasco. E você, torcedor rubro-negro, que clicou nesse vídeo para saber das informações aqui, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso ajuda pra caramba a gente aqui. Você não paga R$1 pra dar essa força pra nós, dá essa moral pra nós, aí se inscreve no nosso canal e agora siga com o vídeo. Pós-jogo, falando com os anti-rubro-negros, aqueles que não gostam do Flamengo, aqueles que torcem o tempo todo pelo insucesso do Flamengo, mesmo sabendo que é uma perda de tempo, mesmo sabendo que eles estão perdendo tempo, eles continuam torcendo pelo insucesso do Flamengo. Vou falar com vocês, os antes. Se você pensou que o Flamengo ia ser rebaixado no Campeonato Carioca, se você pensou que o Flamengo ia cair, meus amigos, a gente não caiu quando a gente era pobre. A gente não caiu quando a gente contava moedas. Quem dirá bilionário? Quem dirá o Flamengo bilionário? Bilionário não vai cair nunca. Bilionário não vai cair jamais. Jamais. Não adianta vocês, não tem quais. Não tem conversinha. Flamengo não caiu pobre. Flamengo não caiu na sarjeta. Bilionário não cai. Jogo de hoje, não tinha Arrascaeta, não tinha Jorginho, não tinha De La Cruz, não tinha Danilo. Cara, não tinha ninguém do elenco principal assim, dos jogadores top. Não tinha ninguém. E o Flamengo deu um baile no Vasco. O Flamengo deu um baile no Vasco. O melhor jogador da partida, Léo Jardim. Se não é o Léo Jardim hoje, era outra goleada. Se não é o Léo Jardim hoje, o Vasco teria tomado outra goleada. Outra, pique aquele 6-1 que a gente deu neles aqui uns dias atrás aí. Era outra goleada. Se não tem o Léo Jardim hoje aqui, era outra goleada. Os torcedores do Vasco têm que agradecer e muito o Léo Jardim. Tem que agradecer e muito o Léo Jardim. Porque o que agarrou hoje o goleiro do Vasco aqui foi sacanagem. O que agarrou o goleiro do Vasco aqui hoje, sacanagem. Era pra ser muito mais. E aí eu vou dizer, o que a gente pode esperar do Flamengo nessa temporada? O que a gente pode esperar do Flamengo esse ano? Primeiro jogo, Flamengo treinou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça. Flamengo fez 9 treinos. Flamengo só fez 9 treinos. E em 9 treinos a gente viu uma exibição do Flamengo com intensidade, qualidade e criação. O Flamengo se exibiu muito bem, o Flamengo criou muito bem e o Flamengo, muita qualidade, mas muita qualidade mesmo, muita qualidade. O Flamengo chegou aqui hoje, tinha 18 finalizações contra uma do Vasco. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo,
ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Ou seja, o Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Já começa o ano criando, atacando, pressionando o adversário. O Vasco teve 2 grandes chances, mas o Flamengo teve pelo menos 8 grandes chances de gol. Fez o gol com o Carrascal, um golaço. E ó, Léo Jardim hoje, uma das grandes atuações de um goleiro que eu já vi aí nos últimos tempos no Brasil. Cara, ele fez cada defesaça queima-roupa, encabeçada no chute do Samuel Lino, depois no segundo tempo no chute do Plata, também a queima-roupa, cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo, cabeçada do Cebolinha no primeiro tempo, foram várias defesaças. E o Flamengo, mais uma vez, massacrando um dos seus grandes rivais. Foi um massacre. E o Flamengo poderia ter saído de campo se não fosse uma noite histórica do Léo Jardim, com mais uma goleada histórica contra o Vasco. Meus amigos, vou falar uma coisa com vocês. O Flamengo acabou com o Vasco. O Flamengo trucidou o Vasco. Não tem essa de que foi 1-0, não. Foram 32 finalizações. O Léo Jardim, né, foi monstruoso. Teve uma das maiores atuações dele na vida. Ele salvou uns 5 gols certos. Era goleada do Flamengo. Era um 6-0. O Royal jogou demais. Carrascal é o novo Carrasco do Vasco. Impressionante, cara. Carrascal impressionante. Monstruoso, tá? Olha, tô muito feliz com a atuação aí do Flamengo. Cara, não esperava o Flamengo aí em pré-temporada, não esperava o Flamengo, né? Cara, pra comemorar, eu vou convidar você a garantir aí o seu clube de benefícios do Pix do Milhão. Tem 1 milhão na sexta-feira para comemorar a vitória do Mengão. Voltamos com tudo, né? Tá em crise? Chama o Vasco, pô. Tá em crise? Chama o Vasco. Meu irmão, voltamos com tudo. O Flamengo era para golear o Vasco. Impressionantes 32 finalizações. O Vasco não viu a cor da bola, meu filho. Não viu a cor da bola. Olha, espetacular, atuação fantástica do Flamengo. Não venham me dizer, ganhou só de 1-0, porque foi um amasso. O Léo Jardim, as defesas que ele fez, a cabeçada do Bruno Henrique e a defesa no chute do Plata, que foi uma jogadaça do Pedro. Tem que falar aqui, o Pedro jogando demais. O Pedro entrou muito bem. A jogada do Pedro é típica, é aquela jogada típica do Pedro. Protegendo a bola, dando carrinho. Meu irmão, o Pedro, ele é espetacular. O Pedro mudou o jogo também. Cebolinha jogou demais, né? Cebolinha, então, jogou demais. Eu vou ler a galera, mas eu tô empolgado com esse jogo do Flamengo. Ele vira o Neuer contra o Flamengo. É isso aí. Vira o Neuer contra o Flamengo. Graças a Deus, o Flamengo não vendeu o Everton Araújo. Dominou errado a bola no primeiro tempo ali, poderia ter feito gol, mas é bom jogador também, né? O placar não reflete o que foi o jogo. O jogo foi um amasso. O Flamengo amassou o Vasco. Gente, eu não tô brincando, não. O Flamengo amassou o Vasco. Foi um dos maiores amassos. Você viu aí 3 grandes rubro-negros falando a respeito da vitória do Flamengo contra o Vasco. Você viu aí a atuação deles, comentando a respeito da atuação do Flamengo. Você viu eles comentando que foi um amasso. Na sua opinião, de fato foi um amasso? Na sua opinião, de fato, Léo Jardim salvou o Vasco? Deixa um comentário, deixa a sua opinião e se inscreve no nosso canal.